Faltas justificadas ou injustificadas? Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Quais são as possibilidades? Quais são as consequências? O artigo 473 da CLT, ele traz a previsão de todas as faltas consideradas justificadas. Ou seja, se estiver elencado entre aqueles motivos do artigo 473, basta simples comprovação pelo empregado ao empregador que o dia de trabalho, as horas de trabalho serão abonadas, ou seja, não haverá nenhum tipo de prejuízo ao salário, não haverá nenhum tipo de penalidade. Porém, essas faltas têm que estar elencadas. Por exemplo, consulta médica, acompanhar os filhos de até 6 anos de idade em uma consulta médica por ano, falecimento de cônjuge ascendente ou descendente ou qualquer outro dependente declarado na CTPS. Enfim, são vários os motivos que justificam uma falta, a falta pelo funcionário, que então não existe nenhuma penalidade. Ele é considerado como um dia trabalhado ou como horas trabalhadas. Diferentemente, a falta injustificada, ela não tem essa previsão. Ela não tem um enquadramento no artigo 473. E ela, sim, vai gerar, na verdade, uma penalidade ao profissional. Por quê? Esse profissional, ele deixou de comparecer sem qualquer justificativa prevista em lei. Então, ele vai ter descontado do seu salário esse período que ele deveria estar trabalhando, mas se ausentou do trabalho. Com isso, a primeira consequência, desconto salarial, as horas ou os dias que ele não trabalhou, vai ser descontado o salário dele. Segunda penalidade muito clara na legislação é a redução do período de férias a depender da quantidade de faltas que o funcionário teve no período aquisitivo de férias. Até 5 dias de faltas, esse funcionário não tem penalidade. Então, se ele teve até 5 dias de faltas, mesmo que injustificada, justificada não conta nesse caso, só as injustificadas. Se ele teve 5 dias de faltas injustificadas, ele ainda tem 30 dias de férias, o período de fruição de férias. A partir do 6º dia, já começa a ter redução no período de férias. Então, é importante que o funcionário, se ele vai faltar, ele apenas se ausente do serviço, caso ele tenha uma justificativa para isso. Outra penalidade, se ausentar do trabalho por 30 dias, gera demissão por justa causa. É outra penalidade que o funcionário vai suportar. A questão deve existir um alinhamento entre empregado e empregador. Porque muitas vezes a justificativa não é prevista no artigo 473. Mas o empregador pode entender que é uma justificativa plausível. Então, pode haver um desconto em banco de horas, se existir esse ajuste já em vigor. O empregador pode, inclusive, sendo uma comunicação prévia, não abonar o dia, descontar, sim, os dias de trabalho, as horas não trabalhadas. Porém, ele pode não trazer os outros prejuízos ao contrato de trabalho, por entender uma real necessidade do empregado. Mas tudo isso não tem previsão em lei. São benefícios que o empregador pode agir com equilíbrio e conceder. Porque, por lei, não está entre os motivos que é possível a justificativa do artigo 473, o empregador já está autorizado não só a descontar do salário, mas a redução de férias, a advertência, porque o empregador ele sofre prejuízos também. O empregador, a partir do momento que ele conta com a mão de obra, que ele conta com o trabalho de um profissional e esse profissional se ausenta, ele tem prejuízos. Imagine um caixa de supermercados.
esse profissional se ausenta. Existe toda uma estratégia para atender o público. Se eu tenho 4 funcionários que faltam e trabalham no caixa, automaticamente eu tenho um prejuízo no meu negócio. Eu tenho consumidores que estão ali para serem atendidos e não vão ser com a efetividade que aquele local se disponibiliza a conceder, uma qualidade na prestação de serviços. Existem prejuízos em toda uma operação. Imagine uma operação de transportes em que o funcionário motorista deixou de comparecer. E o empregador ele tem um compromisso com o seu cliente de entregar aquela carga. O prejuízo que vai gerar para esse empregador é altíssimo, se ele não tem outro profissional para substituir. Porque o trabalho ele é dividido anteriormente. Ele não é dividido em cima da hora. Ele já tem, o empregador ele tem um planejamento. Por isso é extremamente importante, ainda que as faltas não sejam justificadas, que elas sejam injustificadas, mas que esse empregado ele comunique com antecedência. É extremamente importante essa clareza, essa sinceridade entre empregado e empregador. Então é importante esse tratamento, essa clareza, essa comunicação clara, como também o equilíbrio pelo empregador. É isso que tínhamos para tratar hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.